Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias. A ambiguidade ainda é herança da ditadura militar. Vejam. Há uma estranha sucessão de fatos a acontecer no Brasil que nos levam a uma situação de ambiguidade. E não há coisa pior do que a ambiguidade. A demonstração do psiquiatra russo Pavlov sobre a ambiguidade, experiência feita com cães. O cão se aproximava do alimento e comia o alimento. Depois voltava e tomava um choque elétrico. Depois comia, depois tomava um choque elétrico. É como se uma coisa que fosse quadrada vai perdendo a forma para se tornar redonda. E chega um ponto em que ela não é nem quadrada e nem redonda. E chega um ponto em que o cão não sabe se pode comer ou não pode comer, se ele vai tomar um choque elétrico ou não vai tomar um choque elétrico. E ele começa a salivar e a entrar em convulsões, em desesperos, em estado esquizofrênico, posso dizer assim. A mesma coisa a ambiguidade. Isto é quadrado ou é redondo? Isto é real ou não é real? O que é isto? Nós passamos muito por isso na ditadura militar. A ambiguidade. Você não sabia quem era seu vizinho, você não sabia quem era seu companheiro de luta. Chegava um e dizia, cuidado que esse cara é infiltrado. Já criava uma ambiguidade na relação. Nós vivemos 21 anos de ambiguidade, do que podia ser e não era, do que foi sem nunca ter sido, de situações extremamente ambíguas. O último inquérito a que eu fui submetido, em 78 até 79, 80, foram um ano e tanto de perseguição diária, de depoimento diário, semanal na Polícia Federal, onde não se dizia de que eu estava sendo acusado. Apenas puxava envelopes e dizia, aqui dentro o senhor sabe o que tem. Eu não sei o que tem. Isso foi terrível, isso me jogou numa depressão. Foi um processo de vandalização, um processo de despersonalização, por causa da ambiguidade. Toda semana você pensa que o processo acabou, que deu por encerrado e te chamavam de novo na Polícia Federal. Isso não acabava nunca, isso era uma tortura psicológica pior talvez do que a tortura física, não sei dizer a vocês. E é esta situação de ambiguidade que está se afigurando no Brasil de hoje, eu acho muito estranho e quero chamar a atenção de vocês. Mas do que é que eu estou falando exatamente? Eu estou falando da continência prestada pelos policiais militares, eu estou falando do braço estendido em saudação nazista por ex-paraquedistas, eu estou falando dos copos de leite branco tomados em lives, eu estou falando de tubaína. Vamos aos fatos. De uns tempos para cá, joga-se com a ambiguidade dos fatos. Há uma passeata de bolsonaristas na Avenida Paulista e a tropa da Polícia Militar batendo continência. A esquerda denuncia de que a Polícia Militar bateu continência para aquela passagem da passeata. E logo depois vem o desmentido como se a gente fosse um bando de ingênuos e de imbecis. Não, eles estavam homenageando um colega que foi morto. Mas naquela hora, na hora da passagem da passeata Bolsonaro, porque aquela hora é a hora que eles têm o toque no quartel. Sim, mas eles não podiam ir para o quartel então bater continência? Tinha que ser naquele momento, diante da passeata? Quer enganar quem? Quer criar ambiguidade de que informação? A mesma do presidente, que diz que a direita toma cloroquina e a esquerda vai tomar tubaína. Quando a gente sabe que tubaína é uma forma de tortura, de afogamento por um funil enfiado na boca do cidadão. Essa era a gíria que indicava esse tipo de tortura. Como eu tive a oportunidade, certa vez, ao almoçar num quartel do Exército, de ver os oficiais rindo e brincando com um oficial dentista e dizendo para mim, ele é que tem a cadeira do dragão. Cadeira do dragão era a cadeira onde eram amarrados os presos políticos para sofrer choques elétricos e torturas. Mas eles associavam também a cadeira do dentista do regimento com a cadeira de tortura. Então essa tubaína é outra forma de ambiguidade. Porque quando você denuncia que o presidente está dizendo que vai torturar todo mundo com afogamento, ele diz, não é nada disso, a esquerda está deturpando tudo. Aí você fica, estamos deturpando, mas ele falou isso ou não falou? E aí vem um monte de veteranos paraquedistas, ex-paraquedistas, e fazem a saudação nazista com a mão direita levantada em direção ao presidente. Enquanto oram
E você diz, eles estão fazendo a saudação nazista. Não, não, você está confundindo, você está criando fake news. Aquilo era uma oração. E aí você fica, mas era uma oração? Então eu cometi uma fake news? Oração porra nenhuma. Aquilo era uma saudação nazista? Sim. A oração vinha junto, porque não eram os dois braços levantados, como se faz em qualquer passe de sessão espírita, em qualquer igreja evangélica, em qualquer igreja católica. Estendam as mãos para cá, para o altar. E as pessoas estendem as mãos e não a mão. Então é uma situação de ambiguidade. E aí vem a história do leite. Se você abrir no Google e colocar lá milk neonazi, você vai ver a quantidade de vídeos de sites denunciando o uso do leite pela supremacia branca e pelos neonazistas americanos. Não é uma brincadeira. Não existe só como um apelo para que o Brasil beba mais leite. Por quê? De repente, no meio da pandemia, no meio de uma crise institucional, de uma crise política, vamos beber leite, precisamos beber leite. É uma campanha ruralista. Mas uma campanha não vem só com o presidente tomando leite ou com Alan Santos tomando leite. Ela tem que vir com vídeos na televisão, com spots, ela tem que vir no rádio, tem que vir nos jornais, tem que vir em outdoors. A campanha se resume apenas ao presidente e seus miquinhos amestrados tomando leite numa live? E aí quando você diz que aquilo é um aceno à supremacia branca neonazista americana, não, vocês estão criando problema, aquilo é uma campanha ruralista. Botam até a Damares com aquela voz de boneca, de boneca inflável, para dizer, beba leite, é uma gracinha, leite é muito bom, vamos tomar leite. Para disfarçar, para criar a ambiguidade. Se não era uma brincadeira, uma aproximação neonazista, por que o Alan Santos, ao beber o leite dele, diz os que entendem, entenderão? Ou ele diz exatamente assim, os entendedores entenderão por que eu estou bebendo leite. O que ele quis dizer com esta frase, a não ser aumentar a ambiguidade? Porque ele podia dizer, olha, esta é uma campanha dos ruralistas, dos produtores de leite, para aumentar o consumo. Vamos beber leite. Pronto, aí não tem ambiguidade. Agora, os entendedores entenderão, cria a ambiguidade. Cria o reflexo de Pavlov. O cão começa a salivar. E você sai denunciando que aquilo é um aceno aos neonazistas. Não, você está disseminando fake news. Isso está acontecendo direto no Brasil nas últimas 2 semanas. É um jogo estabelecido que visa desmoralizar a oposição, que visa criar o clima de ambiguidade. Esse clima que foi mantido durante toda a ditadura militar. E como quem está no poder são exatamente generais que vieram da ditadura militar, estão aplicando mais uma vez o que eles sabem fazer, a ambiguidade. E como é que você se defende da ambiguidade? Com a verdade, com a certeza, com a afirmação, negando as ambiguidades, enfrentando, mantendo sua sanidade mental, sabendo que o que você está vendo é que é a realidade, não a realidade torta que eles estão querendo que você enxergue. Porque estão brincando com o cérebro dos brasileiros. Como se não bastasse tudo que estão destruindo neste país, começam a querer destruir nossa capacidade de discernimento da realidade. Então, quando eu vejo uma bandeira e sei que ela é amarela. Ela não é amarelo ovo, amarelo quase abóbora, amarelo laranja. É amarela. Encerrou o assunto. Quando eu vejo policiais militares batendo continência enquanto passa uma passeata fascista, o que eu vejo são policiais militares batendo continência para aquela passeata. Quando eu vejo paraquedistas estendendo a mão direita numa saudação nazista, típica saudação nazista, não, o que eu vejo é uma saudação nazista, mesmo que estejam orando, falando, mas a saudação é nazista. Eu não posso me deixar levar. Quando dizem que a esquerda vai ter que tomar tubaína, por que tubaína e não Guaraná ou Coca-Cola? Porque se refere diretamente ao processo de tortura. Então vamos deslindar essa ambiguidade para vivermos de forma sadia a nossa oposição ao governo neofascista. E o companheiro que está ao seu lado te estendendo a mão e o outro do outro lado te estendendo a mão é um companheiro de luta. Se for um traidor, a gente vê lá na frente. Mas nesse momento eu tenho que acreditar em todos nós, juntos, de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.